Olá, começamos agora mais um Frente a Frente. Nosso convidado hoje é o professor Benedito Ramos, ele que é coordenador cultural e de patrimônio da Associação Comercial de Maceió. E o nosso assunto, claro, as atividades culturais da Associação Comercial. Professor, eu agradeço antecipadamente sua presença hoje aqui no Frente a Frente e comecemos justamente pela apresentação da Orquestra dos Pequenos Músicos de Jaraguá, que acontece no dia 7 deste mês, às 3 horas da tarde, no Museu da Imagem e do Som, também em Jaraguá. Como foi conseguir formar essa orquestra e qual é a formação básica dela? Eu sei que são crianças, né, que estão de vários bairros de Maceió que aprendem música na associação comercial. Mas como foi garimpar essas crianças? Na verdade, isso é um ponto de cultura. Nós participamos de um edital e começamos com o projeto Pequenos Músicos de Jaraguá, com crianças de 7 a 14 anos, advindas de escola pública. Nós temos também crianças hoje de escolas particulares, mas a maioria de escola pública. E, na verdade, nós iniciamos da base, a criança aprendendo teoria musical e aprendendo flauta doce. Logo depois que a criança já lê uma partitura, então a gente passa a criança para estudar um instrumento. No caso, a maioria, o volume maior é exatamente violino. Então nós passamos ela para violino, mas tem viola, violoncelo, flauta transversal. Mas começamos, e aí em dezembro do ano passado nós tivemos o primeiro recital, que eu chamei Meu Primeiro Recital. Foi o primeiro depois de um ano que eles estudavam. Qual tempo da orquestra? Hoje ela tem formação? 2 anos e meio, mais ou menos. E o mais importante nisso aí é que hoje a orquestra, faz parte da orquestra, as crianças que mais se destacaram, né? Ela, quando passa para a orquestra, já é uma criança que lê uma partitura, já é uma criança que você pode dar uma música para ela estudar em casa e vir no dia do ensaio com aquela música já preparada e o maestro tirar apenas alguns erros pequenos, mas ela já compreende. Já é uma criança que tira uma música na internet e toca, e tenta tocar. Então isso é muito importante para nós, porque nós temos o quê? Nós temos as aulas normais, mas nós temos 2 ensaios da orquestra durante a semana. Então elas têm a prática tem. em conjunto. Porque, e isso é que dá segurança. Exatamente. Porque nós temos crianças, crianças de 7 anos, que elas não ficam na mesma turma de uma criança de 12. Ela já fica com outro professor, o método é outro, a didática é outra. Então, com a criança pequenininha, você não vai... a partir de que idade, professor? De 7 anos. 7 Primeiro, anos. a criança tem que vai... estar lendo. O principal é estar lendo. Para ela compreender partitura. Exatamente. Nós ficamos com uma criança só, que não lia, e passamos 2 anos com ela. Agora é que ela vai para o violino. Por quê? Porque ela não sabia ler. Então, saber ler é muito importante. Então, essa criança é uma criança de escola pública, teve dificuldade de ser alfabetizada, demorou mais. Então, quando a proporção que ela é alfabetizada, ela consegue entender melhor a leitura da partitura. O senhor falou, agora que ela vai para o violino. Para o violino, porque qual ela é o elemento, o instrumento básico para a inserção de uma criança numa orquestra como essa? A gente, inclusive, tem flauta doce na orquestra. Crianças que estão no violino, mas que já tocam na flauta muito bem, com desenvoltura, a gente põe na orquestra elas tocando flauta doce. Então, nós temos 2 tipos de flauta na orquestra. A flauta transversal, que é ensinada, e temos a flauta doce, que é ensinada no início do curso. Então, aí você vê crianças pequenininhas tocando flauta doce. Porque elas estão tocando flauta doce, mas já estão estudando violino. Porque quando nós separamos as músicas do mês, e quem geralmente prepara esse repertório sou eu,
baseado naquela capacidade que eu sei que elas tocam ou não tocam, entendeu? Então, essa música... Elas têm uma boa performance. Exatamente. Então, geralmente, quem faz essa separação das músicas sou eu. E aí, o maestro faz o arranjo e separa as claves de Sol e entrega os pequenininhos que estão tocando flauta. Olha, vocês vão tocar isso aqui. Então, eles não passam na orquestra lá paradinhos, não. Eles tocam aquela música naquela clave de Sol da flauta. Então, fica bom. Aquela mesma música que muitas vezes o violino também está tocando. Então, essa participação, ela tem um poder muito grande de fazer a criança querer mais. Que ela está em flauta, ela vê o outro com violino, ela quer tocar violino. Não é? O outro vê o violoncelo, quer também o violoncelo. A gente teve crianças que estavam estudando violino e quando viu a flauta transversal, aí, eu quero flauta transversal. Aí passou para a flauta transversal. Então, isso tudo é estímulo. E esses concertos, essa série de recitais que eu criei a partir de maio, ele teve essa intenção de fazer com que essas crianças tivessem mais entusiasmo pelo nosso trabalho, né? Pelo projeto e pelo que elas estão fazendo. Pois é, são quantas crianças hoje e qual o critério de seleção para a escolha dessas crianças para estarem hoje na orquestra? Olha, a gente só tem um critério da orquestra, de ir para a orquestra. A criança chega para ir para o projeto, se ela tem vocação musical, a gente inicia. Com o tempo, a gente vai verificando se a criança vai adiante ou não. Isso é muito fácil a gente ver, porque é o interesse da criança que demonstra, determina, né? Mas a gente não tolhe ninguém, a gente não vai participar, ou então... porque é diferente de um coral que você vai ver a afinação. Às vezes o cara é tão desafinado que não adianta você botar no coral. Mas no instrumento é diferente, você vai aprender música. A técnica, né? Exatamente, então é mais fácil. Agora, para a orquestra tem critério. O critério de saber ler a partitura. É muito importante isso. Então quando a criança pertence à orquestra, porque nós temos crianças que são primeiros violinos. Ser primeiro violino numa orquestra, mesmo pequena como a nossa, de 22 participantes, é representativo isso. Por quê? Porque nós sabemos que aquele aluno, ele é excepcional no que faz. Nós temos um aluno... Isso tem uma correlação da música com o ensino tradicional, convencional? O aluno que apresenta esse bom desempenho musical, geralmente também está associado a um bom desempenho na escola? Também. Isso é muito interessante. Eu já tive pais que vieram, aliás, mais de um, que veio conversar comigo, relatando isso, que o menino teria melhorado na escola depois de que começou a estudar música. Então eu tenho um deles que mora em como é que chama? É um bairro muito longe. Eu até disse a você. No Tabuleiro? Sim, naquela região do Tabuleiro? Exatamente. Eu me esqueci. E ele leva o violino para casa, volta no Eustáquio Gomes. Então é uma pessoa que quando dá 4 horas, eu já disse a ele, 4 horas você saia para pegar o ônibus para não anoitecer, não ficar tarde, entendeu? E ele é pequeno, ele sai com o violino nas costas, o violino quase do tamanho dele, e ele vai embora. Teve um dia de chuva, não é? focado, e é uma criança que estuda em casa. Então nós temos diversas crianças assim, que são estudiosas, né? Que a gente sabe que entregou a ele vai embora. Que só precisa de uma oportunidade para mostrar o seu talento. E na verdade o foco do projeto é fazer dessas crianças profissionais. Só que quando a gente trabalha com criança a partir de 7 anos, você percebe o seguinte, que mesmo que você profissionalize aquela criança, ela ainda continua em idade que não pode trabalhar sozinha, não pode receber cachê. Entendeu? Então hoje, como nós temos alguns maiores, nós já estamos querendo tirar da orquestra, fazer um quinteto, entendeu? Um quinteto ou um quarteto, um quinteto separado para que essas crianças que já são
uns adolescentes, eles possam já estar na idade de trabalhar ou prestar um serviço sem que a lei venha interferir porque é menor. Exatamente. Não é? Porque você não pode dizer, não, o pai é responsável, o pai vai receber. Aí ele está fazendo um trabalho infantil. Então tudo não isso... Não deixa de ser caracterizado não é verdade? como então, tal. o projeto se apresenta, não recebe cachê, não pode receber cachê. Mas a gente quer criar esse mês agora nós já vamos fazer isso, um quinteto para tocar algumas músicas, que, por exemplo, que estão em maioridade. Que possa se apresentar. Você pode mandar, porque um dia a gente recebeu um convite, mas não dá, é impossível esse horário, temos crianças assim, depois vocês vão ter que distribuir essas crianças em casa. E eles já recebem convite? Recebem, porque quem assiste gosta, é muito interessante. A gente, o mês passado, que no dia 2 de junho, foi muito interessante, porque era o início do mês junino, não é? De São João, essa coisa. Nós preparamos uma programação toda de música junina. Então, na hora, isso foi bastante discutido entre o maestro, entre o outro maestro. Nós temos dois, né? Um professor, o outro maestro. Temos 4 professores. Então... foi discutido isso, mas a gente vai modificar o repertório, em vez de música clássica, não, vamos só música nordestina. Então fizemos música popular. Inclusive convidamos um trio de forró que também se apresentou. Essa mistura, foi muito interessante. Estimulante também. Pois é, porque a gente tocar música nordestina sem percussão não era bom. Aí o maestro Adeilton, não, vamos conseguiu um trio, o trio se apresentou. O trio era Abanos do Forró, porque eles tinham orelha de abano. Aí eles se apresentaram, foi muito interessante. Professor, a orquestra, estamos ambos gripados. É verdade. Professor, fique à vontade. A orquestra é formada basicamente por meninos? Meninos e meninas. Nós temos duas violinistas, temos... 2 violinistas, 2 flautistas, flauta transversal, temos uma menina no violoncelo também, tem meninos e meninas. Meninas e meninas. Nós temos. Agora, Pois não. É que a maioria realmente parece mais menino do que menino. Parece que o mundo tem mais homem. E o senhor fala, pois é, não, o mundo tem mais meninas. Mas não sei, tem mais homem na orquestra. Na orquestra, isso é uma tradição, realmente. Uma tradição, Você verifica isso. Professor, em relação ainda a essa formação da orquestra por instrumentos, o senhor falou, a orquestra não tem só instrumento de corda? Não. Ou não? Não, veja bem, nós temos instrumentos de corda. Completa. Nós temos instrumentos de corda, que são os violinos, viola e violoncelo, e temos as madeiras, que é no caso as flautas, flauta transversal e flauta doce. A flauta transversal nós começamos esse ano a ensinar. Então, a partir desse ano foi que a gente começou a introduzir a flauta transversal na orquestra. Mas nós já temos uma pessoa, porque nós temos algumas pessoas também que vieram para a orquestra agregado, que eram de outras, por exemplo, do Senarte. Então acabou o ensino de música no Senarte. Lamentavelmente. Foi. Então eles vieram trabalhar conosco. Então nós estamos com algumas crianças assim, alguns jovens, né? Esses jovens que estão, inclusive alguns que já ensinam. Nós temos um de violino que já é professor de violino. Então ele já está ensinando, quer dizer, essa transmissão de conhecimento, isso é uma coisa muito importante, né? Porque até você ter 2 colegas, um sabe mais e ajuda o outro, entendeu? Quando começou essa preocupação da associação comercial com a inserção em música? Olha, eu acho que desde do momento que nós tivemos o projeto Pequenos Cantores de Jaraguá, com os meninos da favela de Jaraguá. Então, naquele momento, a gente sentia o seguinte, a gente tinha ao redor de Jaraguá um problema sério de crianças que esmolavam, que viviam ali soltas ali em Jaraguá, essa coisa toda. E quando a gente trouxe essas crianças, a gente sentiu uma mudança muito grande, né? E a gente teve uma relação muito boa com a favela. Bem, sobre essa relação, como tudo começou, a gente volta
a abordar no segundo bloco do programa. Tá A certo. gente chama agora nosso comercial institucional e a gente volta em menos de um minuto. Até já. Tá. Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe o professor Benedito Ramos, ele que coordena a parte cultural e de patrimônio da Associação Comercial de Maceió. E o nosso assunto, a Orquestra dos Pequenos Músicos de Jaraguá, que faz uma apresentação este mês, dia 7, às 3 horas da tarde, no Museu da Imagem e do Som, em Jaraguá, com um recital intitulado Mestres do Barroco, sobre o qual a gente ainda fala neste bloco, professor. Mas voltemos à pergunta que eu fiz no final do bloco anterior, justamente sobre o interesse, quando surgiu esse interesse, né, de associação comercial, difundir a música para quem tem pouco acesso à cultura aqui no estado. O senhor dizia que começou com os meninos lá na favela de Jaraguá. E aí? E na época o presidente era o Marco Firma. Na verdade, a ideia de criar esse projeto era baseado nisso. Quer dizer, você tinha muita criança na rua, você tinha criança que esmolavam, e nós começamos a fazer essa triagem dessas crianças. Aí foi necessário fazer realmente uma seleção e tudo mais para poder criar o coro dos pequenos cantores. E isso foi, assim, muito importante porque a gente começou a ter uma relação muito boa com aquele pessoal e você sabe que tudo que acontecia de ruim em Jaraguá, dizia, é a favela, é a favela, é a favela, é a favela. E aquela favela, muitas vezes eu andei por dentro da favela, eu levava convite, porque no final do ano a gente costumava reunir as crianças, os pais e parentes daquelas crianças, a gente fazia confraternização, festas, diversas festas nós fizemos lá. Então, isso tudo, nós fizemos a apresentação de um alto de Natal, as crianças cantaram na janela da associação, as crianças, nós fizemos uma leitura de uma obra de Maria Clara Machado, O Boi e o Burro no Caminho de Belém. Fizemos com arquibancada, tudo, com patrocínio da Oi na época. Uma forma de revitalizar também a favela através da exatamente. cultura. Olha, nós nunca tivemos a parede pichada da associação, nunca tivemos essas coisas. Quer dizer, a gente tinha problema, assim, com viciados em crack, drogas. Em droga, que ficavam ali eles aperreavam. Houve roubo, essas coisas todas, mas em relação às crianças, a dificuldade que eu tive foi que a primeira apresentação que nós fizemos, a gente descobre que as crianças estavam esmolando. No momento que elas houve um intervalo, elas cantaram tudo, ficaram soltas, foi um local assim, foi uma universidade onde a gente apresentou, uma faculdade, onde eles foram se apresentar. Aí elas estavam esmolando, né, aí chega, eu fui pedir desculpa, brigar com ele para não fazer isso, não sei o quê. Era muito difícil, mas foram momentos agradabilíssimos, momentos muito bons, momentos que deixam a gente muito satisfeito com o que a gente faz, entendeu? Então a gente compreendia que a gente, quando dizia assim, vamos cadastrar seus irmãos, vinham primos, que não era, nem todos eram irmãos, mas vinha. Então a gente tinha uma parceria com o Colégio Santa Úrsula, eles faziam uma arrecadação de brinquedos. Todo ano a gente ganhava. Mas não se prendia apenas ao ensinamento musical. A gente tinha uma parceria com as diversas padarias de Maceió que forneciam o lanche, porque esse projeto findou com a saída da favela. Porque as crianças elas chegavam muitas vezes com fome. Então, elas comiam, não achavam antes, né? Tudo, essa coisa toda. Então, havia muita carência ali, sabe? Muita carência mesmo. E depois, quando as crianças iam se apresentar fora, geralmente o pessoal presenteava, dava algumas coisas assim, que era bom para eles, né? Então, hoje, quando eu vejo uma criança daquela, já um adulto, já trabalhando, às vezes, a semana passada veio uma mãe com a filha para eu ver, já uma moça. São crianças que viram oportunidade quando naquela fase de dificuldades. E essa foi né? interessante, que eu estava almoçando, aí me disse, olha, tem uma senhora aí que quer falar com você. Aí as meninas que estavam comigo disseram,
Mas, professor, almoço primeiro. Não, vou ver quem é. Eu não tenho paciência de deixar. Aí deixei meu almoço e fui. Quando cheguei lá, ela estava esperando. Me deu um abraço, aquela felicidade. Por quê? Porque a gente vê que a pessoa está bem encaminhada, entendeu? Então, havia muita gente ali para não ser bem encaminhado, para a vida ser difícil. Que aquela atividade, né? na associação abriu portas para uma perspectiva Pois que na favela até então não existia, Pois não é, professor? Teve uma que passou em Direito, no curso de Direito, foi lá falar comigo, me dizer que passou em Direito, entendeu? Então, essas coisas, um dia, estava trabalhando na cooperativa, passou por mim, veio conversar, professor, aí eu olhei assim, quem é você? Ah, não se lembra, aí entendeu? Porque eles ficam tão adultos que a gente já não lembra mais. Mudam. Assim, muda a fisionomia. Exatamente. Então, isso tudo me deixa muito bem, assim, comigo mesmo, por ter feito esse trabalho durante esse período e ter sido um trabalho tão profícuo, tão bom, que acabou, porque, na verdade, ele não tinha patrocínio de ninguém, era conseguido, a gente mesmo era quem conseguia criava as coisas, essas condições, conseguia, Moinho Motriza, essas coisas todas, a Coca-Cola, tudo a gente conseguia, o dono do Palato, o Paulo Cabuz. Então a gente tinha muita gente assim em torno do projeto, como agora eu quero fazer com esse também. Pois né? e sobre este projeto, o senhor me falava que o senhor editou um livro, não é? História da Arte. Esse livro que eu já vim aqui, já falei sobre ele. Esse livro foi vendido antecipadamente para algumas empresas que compraram para fazer doação no final do ano, presente. Doação não, mas presente aos clientes. Então, a gráfica me entregou um saldo de 1.200 livros. E eu não sabia o que eu vou fazer com 1.200 livros. Vender esses 1.200 livros não é fácil. E eu pensei o seguinte, que eu tinha um problema. E que antes eu pensava o seguinte, a minha ideia era de conseguir para cada criança que não podia comprar o seu próprio instrumento, hoje no nosso projeto, eu consegui um padrinho para ela, para doar um violino. Então, por exemplo, um violino Eagle está em torno de R$500. Então, um violino básico. Básico, que é um violino que ele pode tocar, não é um instrumento tão inicial, a gente tem instrumento mais simples, mais barato, R$350, mas um Eagle dá 500, 550, então é o preço dele. A gente dá um instrumento desse a uma criança que ela possa, ao sair de lá, ela continuar estudando. Manter os seus estudos, porque até então como é feito, professor? Hoje nós temos cerca de 25 ou 26 instrumentos, violinos, mais violoncelo, violas. Do patrimônio da Associação Comercial? Não, isso aí tudo foi adquirido com recursos do Ministério da Cultura, através do Ministério da Cultura e da Secretaria de Cultura do Estado de Alagoas. Mas não são dos alunos, são da Associação Comercial. São da associação, isso tudo é tombado, é registrado, tudo isso. Então, a gente empresta o instrumento para o aluno. Então, ele leva o instrumento para casa, ele recebe, os pais assinam um termo de compromisso, responsabilidade, tudo, e ele leva. Mas aquele instrumento não é dele. Quando é uma criança que de escola particular, nós exigimos que ela compre um instrumento. Então, nós até, vamos dizer assim, nos primeiros dias a gente empresta, porque às vezes a gente não sugere que o pai compre imediatamente, porque de repente a criança não se adapta, não sei o quê. Não tem a clareza do que ela quer. Entendeu? Não, deixe mais um tempo ele e em seguida você compra. Então, quando chega aquela época, a gente diz, olha, você agora precisa comprar um instrumento, porque o instrumento é das crianças que não podem comprar. Então, aí essa criança tem um instrumento, leva, estuda, a gente tem encordoamento para substituir, tem essas coisas tudo, breu, essas coisas tudo direitinho nós temos. Mas há crianças que merecem ter o seu instrumento. Então, aí nós fizemos uma campanha, compre um livro e dê um violino. Né? Faça de uma criança um músico, porque a ideia é que a gente possa fazer dessas crianças músicos. Então o livro custa R$15, a pessoa compra o livro R$15, esses R$15 vão se juntar com outros R$15 e no final a gente vai poder comprar quantos violinos? A ideia, quantos instrumentos?
Eu acredito que esse ano a gente já possa dar pelo menos uns 5 ou 6 violinos. Já com essa campanha? Essa é a minha ideia, a minha meta. Então, os próprios pais das crianças levaram para vender, não é? O MISA, todas uma atividade, eu diria, franciscana, não é, todas as vezes, todos os recitais que nós temos, a gente põe lá para vender, o MISA vende, está lá vendendo. O governo do estado ou a prefeitura de Maceió, num acordo de parceria, num convênio de parceria, não poderia viabilizar também? Veja bem, esse projeto já é uma parceria. Já é uma parceria. Esse projeto já é uma coisa muito importante, porque quando o governo põe a cultura para ser administrada pela iniciativa privada, esse é um momento muito importante. Porque se o Estado fosse sozinho fazer isso tudo, talvez ele não conseguisse fazer. Nós fazemos com uma particularidade muito grande, com uma proximidade muito grande da comunidade. Isso é que é importante. Eu acho que os pontos de cultura é o que de melhor o governo inventou até hoje em relação à cultura. Porque você nomeia cidadãos, nomeia a iniciativa privada para... Dá autonomia. Dá autonomia, delega para eles fazerem aquilo ali. O que a gente tem que fazer é comprar dentro das normas, é agir com honestidade, com brio, com clareza no que a gente está fazendo. Então isso é que é importante, né? E tentar transformar. A intenção é a gente transformar a vida de uma criança, dar sonho a essa criança, dar um horizonte a essa criança, fazer com que ela pense diferente, não fique naquele mundinho pequeno, não é? Que não acrescenta absolutamente nada. Então ela vai lá, os pais, as crianças que assistem um recital desse, né? Elas, o que é que acontece? Quando termina, o prazer, a felicidade que você vê nos olhos daqueles pais de ver a criança participando. Os filhos reconhecidos. Não é verdade? Então, pelo seu talento. Pois é, isso é uma coisa muito boa, sabe? Muito boa. E a gente que faz parte disso, a gente que participa disso, eu, o maestro, os professores, a gente se sente feliz com isso aí. Porque a gente está levando isso para a criança está absorvendo, né? E está dando essa reciprocidade que a gente quer, que é a dedicação, que é uma boa música. E dá também uma oportunidade cidadã a essas crianças. Exatamente, é uma oportunidade. E você sabe, a música, ela tem um poder de transformar. Ela tem um poder de transformar. Isso é o mais, eu acho que é uma das coisas mais bonitas que existe na música, é você organizar uma orquestra com pessoas de uma vida totalmente heterogênea. Você pode observar que em uma orquestra você tem médico, você tem advogado, você tem juiz, você tem tudo na orquestra. Naquele momento ali todos são músicos, não é verdade? Todos músicos. Todos são músicos. A orquestra ela é de uma democracia muito grande, ela deixa todo mundo exatamente igual, linear. Exatamente. Entendeu? Linear. Quando você vê... Um dia desse eu estava assistindo um concerto e vi um primeiro violino se exibindo demais, né? Ele tocando, mas com muita exibição, com muita coisa. Eu achei péssimo aquilo ali, porque ele estava se exibindo excessivamente em relação aos demais. É porque não há necessidade de fazer isso. Quando algo se destaca dessa forma, né? O fato dele fica ser fora do contexto. O fato dele ser um primeiro violino, dele chegar, o maestro cumprimentá-lo, já é suficiente. Não precisa de se exibir. É uma referência. Cada coisa que ele fazia, ele olhava para os outros assim, com uma mise-en-scène, uma coisa muito exagerada. E eu fiquei aborrecido de ver. Eu disse, que cara mais idiota, ele não já é primeiro violino? Não precisa isso, né? Entendeu? Então... a música tem esse poder, né? Transformador. Certamente. E, diante desse projeto, o que é que se pode mensurar de apresentações ainda este mês, né? A gente está vendo dia 7 de julho, às 15 horas. 7 de julho, nós vamos apresentar uma programação muito didática. Ela tem eu acho que é uma apresentação, a criação de plateia, porque a plateia vai compreender a música
a música erudita através do barroco. Pois bem, sobre essas questões que envolvem a escolha do repertório, como também a formação de plateia, que está relacionada, Exatamente. a gente aborda no próximo bloco. E já já o Frente a Frente está de volta. Voltamos para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe o professor Benedito Ramos, ele coordenador cultural e de patrimônio da Associação Comercial de Maceió. Nosso assunto, a apresentação da Orquestra dos Pequenos Músicos de Jaraguá, dia 7 deste mês, às 3 horas da tarde, no Museu da Imagem e do Som, em Jaraguá, com um tema bem interessante, porque vão tratar de um recital Mestres do Barroco. Como o professor já disse no final do bloco anterior, um recital educativo. Educativo. A escolha do repertório tem tudo a ver também, como o senhor já adiantou, com a formação de plateia. Por quê, professor? Porque, veja bem, eu costumo dizer que, porque tem muita gente que diz, eu não gosto de música clássica, né? Você quer começar a gostar de música clássica, a ouvir música clássica, ouça a música barroca. Porque a música barroca, ela foi uma música do dia a dia naquele período. Não era uma música criada apenas para apresentação em plateia. Era uma música que as pessoas dançavam, era uma música que as pessoas viviam. Não era para teatro apenas. Não era, de forma alguma, entendeu? Então era uma música que as pessoas dançavam, viviam. O barroco foi um período que as pessoas viveram realmente, intensamente esse período. Então, como na verdade eu não delego a escolha do repertório, geralmente sou eu que vou buscar as músicas, e eu vou buscar de acordo com o que eu sei que os meus alunos podem executar, né? Então, eu escolho as músicas e quando pego a música com a grade do maestro e dou para ele, digo, olha, veja aqui os arranjos que você precisa fazer para adaptar para um instrumento, outro, alguma coisa assim. Então, mas geralmente eu não delego isso, eu faço, eu busco isso aí, né? E separo essas músicas e eu submeto, não quer dizer, eu imponho, eu submeto. Sugere. Olha, a música desse mês eu queria que fosse assim. Porque existe todo um marketing que a gente prepara para poder, aquele mês, ter uma coisa diferente. Por exemplo, o mês passado teve o momento junino, então esse mês é um momento barroco. Então, por quê? Porque eu escolhi Handel, escolhi Bach, Mozart e Vivaldi. Então, são 4 mestres, né, da música clássica, né, e sobretudo do período barroco, né, cujas músicas têm uma semelhança muito grande. Então, na sonoridade. Uma sonoridade, uma poética, uma série de coisas que é preciso fazer com que as pessoas aprendam a gostar da música clássica a partir daí. Não adianta você pegar Rimsky-Korsakov, né? Você Rachmaninoff, você apresentar, às vezes é um clássico pesado. Visivelmente, digamos assim, para quem não tem o conhecimento mais profundo. Então é pesado. Então quando você apresenta uma música barroca alegre, por exemplo, esse mês nós vamos passar um cânon em Ré maior, né, em D de Pachelbel, depois vem Jesus, a Alegria dos Homens, que é uma música muito conhecida, de Bach, depois vem um minueto também de Bach, também conhecidíssimo, né? Depois vem um minueto de Handel, que é um trio, minueto trio HWV 351, que é um trio, tema da sonata K337 de Mozart, um duo de flauta e as 4 estações de Vivaldi. Então, a gente fecha um programa barroco. Barroco e quase popular. Pois é. Do ponto de vista do conhecimento universal. Exatamente, é muito mais. E tem uma coisa, aqui nós temos músicas que são originais, músicas sem que a gente tenha acrescentado nenhum arranjo. Então, se a gente tem, por exemplo, se as 4 estações, ela está facilitada, mas as demais não estão. São músicas originais que nós estamos apresentando. Por quê?
Porque isso a maturidade da orquestra. A gente começa a amadurecer a orquestra, a mostrar que a orquestra está amadurecendo para tocar temas simples, mas que são originais, peças originais. Então, cada mês a gente está... Por exemplo, no próximo mês, eu convidei meu sobrinho, que estuda na universidade, faz canto, para tocar, para cantar uma música, ele é tenor, ele deve tocar a música... meu Deus, esqueci o nome da música. Eu já separei a partitura. Mas ele será o tenor. Ele será um a tenor. fazer essa ele vai. execução. E uma aluna nossa, a Marília, que é bailarina, que estudou 7 anos de balé, e que hoje não está mais no balé, mas a gente não quer que ela perca a referência do balé. Então ela vai apresentar uma performance da valsa da fada açucarada. Entendeu? Então, isso é interessante, quer dizer... Porque mescla na apresentação. Mescla a apresentação, faz uma coisa... Qual é o diferencial naquele mês? É esse. E faz com que os alunos também da música, da orquestra, se coloquem nunca de uma mesma maneira numa apresentação, dando a eles essa versatilidade, não é? De estar compondo com outras apresentações simultaneamente. Me lembrei a música, é Latia Kiopianga. É uma música que ele vai cantar. Eu já passei a partitura, estou para dar para ele tudo, para ele estudar durante o mês de julho, para em agosto ele cantar essa música. É uma música curta, bonita, e vai apresentar. E ao mesmo tempo, aquela plateia assiste um tenor cantando. Vai diversificando. Vai diversificando. Né, então, é muito importante, nós achamos assim, que essa plateia deveria ser composta de famílias com seus filhos, com suas crianças, para que elas estimulem as crianças a gostarem de música erudita. A saírem do brinquedinho. Então, é uma sexta-feira, né? É uma sexta-feira, quase um fim de semana, não é verdade? Às 15 horas, 3 horas da tarde, já um fim de tarde, entendeu? Quer dizer, você sair de casa para ir ao Misa, assistir um programa desse... É uma oportunidade rara. É uma oportunidade rara. Em Maceió? Exatamente, feito por crianças. Essa atividade cultural, que é uma constante nas grandes cidades, né? Porque tem os pontos de cultura já tradicionais, que tem uma programação anual. E em Maceió é uma oportunidade rara. Pois é. Então, por que no Misa? Quer dizer, a proximidade do Misa com a associação comercial, a relação boa que nós temos com o Fernando Lobo, né? O Misa, nós temos, por exemplo, a edição do jornal, vão 50, 100 jornais vão para o Misa. Então, essa proximidade, afinal de contas, o Misa representa a própria Secretaria de Cultura, né? Então, isso tudo... A identidade de todos que estão no projeto colocados. Exato, né? Além de tudo, é perto. As crianças, ao invés de ir para a associação, na sexta-feira vão direto para lá. Termina... Um ambiente bom para estacionar, para a mobilidade das crianças, das pessoas. Então, está sendo muito bom. E vai até novembro. Em dezembro, nós devemos ter um concerto, que será o concerto anual da gente lá na Associação Comercial. Aí esse concerto será mais longo, possivelmente será de 1h30, mais ou menos, com a orquestra e com esses trio, quintetos que nós vamos juntar e apresentar. Ao longo do ano serão formados. Exatamente. Então, em dezembro, a gente deve apresentar, e convidados. Porque é muito interessante a gente também levar sempre convidados, né? Para ver o projeto e acreditar no projeto. No próximo ano, porque todo ano a gente recebe recurso para a orquestra, né? Para o projeto. Para o ano, não é muito dinheiro, são 60 mil anuais. Esses 60 mil, sabendo trabalhar, dá para muita coisa, entendeu? Dá para muita coisa. Então, nós já temos um projeto. Antes a gente estava pensando em comprar um piano digital, mas já não estamos mais, porque a demanda
por instrumentos é maior, instrumentos menores. Então, possivelmente, a gente vai investir clarinete, vai investir em trompete, em outros instrumentos que possam enriquecer a orquestra e também dar mais oportunidade da criança aprender outros instrumentos, não só violinos, entendeu? Então, tem isso tudo. A gente, com isso, o que a gente espera é, na verdade, que a gente possa contar com o público, que esse livro que a gente está vendendo, as pessoas procurem a associação comercial, o MISA, para adquirir, porque quando a pessoa compra um livro desse, está doando um instrumento. Professor, o livro, ele vai ser vendido na apresentação da orquestra? Todas as vezes. Todas as vezes que a orquestra se apresentar. Todas as vezes. Mas há outros pontos, como o senhor acabou de falar, sim. que a pessoa pode tomar a iniciativa de ir lá e adquirir. E os pais das crianças também receberam para vender. Então, tanto os pais que podem comprar o instrumento como os que não podem receberam igualmente para vender. Alguns já prestaram conta com a gente, tudo já entregaram, e a gente está sempre... Mas tem uma edição limitada, né? Quantos livros estão disponíveis? São 500 livros. São 500 livros. Vai vender logo, não é, professor? Exatamente. Aí vai precisar de outra alternativa para viabilizar ou não? Eu acho que a maior alternativa é exatamente as pessoas verem, ora, eu posso ir, eu tenho condições de dar um violino àquela criança. Por que eu não vou lá diretamente e não apadrinho uma criança daquela? Uma campanha de apadrinhamento das crianças que precisam. A gente recentemente teve um problema muito sério de uma criança que não podia comparecer porque não tinha dinheiro do transporte. O pai não estava trabalhando e não tinha dinheiro do transporte. Então, eu consegui que uma pessoa, todo mês, garantisse aquele dinheiro do transporte dela para participar dos ensaios do curso, que ela estuda violino, tudo. Então, isso foi muito importante. Professor, tão logo acabe a campanha, não é? Sim. A campanha de adotar uma criança. Uma criança. É a mais viável para resolver essas questões, certamente. Eu acho que é muito importante, porque você tem que imaginar que, olha, uma apresentação dessa, eu vou sair daqui e já vou buscar as camisetas de apresentação, né? Então, essas camisetas, tudo isso custa dinheiro, né? Tudo isso custa dinheiro. O projeto tem recurso? Tem, mas vai chegar daqui a 1 ano, 2 anos, nós vamos terminar o ponto de cultura. E aí, a gente tem que continuar, se vier verba novamente, tudo. Então, essa viabilidade dele ter continuidade, o projeto ter perenidade, isso é muito importante. E é muito importante a sociedade avaliar o trabalho que nós estamos fazendo e ver a importância disso para Alagoas. Sensibilidade, né, professor? Sensibilidade. Para manter. Exatamente. Olha, infelizmente o nosso tempo terminou. E eu agradeço aqui a sua participação novamente. Parabéns pela iniciativa. Gorete, eu sou quem agradeço. Agradeço em nome desses meninos, agradeço em nome da orquestra, do projeto Pequenos Músicos de Jaraguá. Obrigada. E agradeço em nome da Associação Comercial de Maceió. Obrigada. Agradeço também a você que nos assiste e até o nosso próximo encontro, aqui, frente a frente.